Fala galera, tudo bem? Vou corrigir a redação que foi postada agora. Antes vou fazer um comentário sobre esta redação, que foi o último concurso de agente de polícia civil do DF. Eu vou comentar primeiro como deveria ser a redação, depois vou corrigir a redação do candidato. Acompanhe comigo aqui na tela, sem enrolação, aqui. Esse aqui é o tema. Esse tema foi da última prova da PCDF, o cargo de agente, agente mesmo. Então, veja bem, considerando que os fragmentos de texto unicamente motivador redigem um texto dissertativo acerca do seguinte tema. Esse aqui é o tema, certo? Então, nós já sabemos que eu tenho de avaliar isso aqui. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente, prestem atenção, aborde necessariamente. Essa prova aqui valia 40 pontos, certo? Então, cada tópico aqui nós temos 13, 12 e 2 pontos de estrutura. Então, para vocês visualizarem, isso aqui é a nota de conteúdo, que equivale a 95% da prova do CESP. 5% do restante dessa nota é a nota de estrutura. Então, para que o candidato ganhe essa nota aqui, ó, 13, ele tem que falar percepções diversas acerca das armas, ele precisa explicar instrumento de proteção, símbolo de morte e destruição. Então, só neste parágrafo ele tem duas tarefas. Então, ele tem de começar. Para dar início, observa-se que existem percepções acerca das armas. Uma delas é o fato de representar um instrumento de proteção. Para essa corrente, ter uma arma em casa representa isso, conforme tal. Por outro lado, pode significar símbolo de morte e destruição. Pesquisas revelam que pessoas que têm armas em casa têm mais chances de cometerem suicídio ou morrerem por disparos acidentais ou causar alguma coisa relacionada a isso. Pronto, eu falei duas ideias, estão vendo? Esse parágrafo deveria possuir essas informações. Efeito educativo pretendido com a proibição. Então, em relação às armas de brinquedo, se você visualizar, um dos efeitos educativos com a proibição da venda de armas de brinquedos é mostrar às crianças desde cedo o perigo do contato prematuro com objetos que simulam armas de brinquedo, ainda que sejam de brinquedo. Outra é a intenção de afastar jovens do convívio com objetos tais. Alguma coisa relacionada a isso é o efeito educativo. Limitações, no mínimo tem de haver duas e tem de explicar. Dessa forma, entende-se que existem limitações. Uma delas é a questão comercial. Muitas empresas deixarão de lucrar com a proibição da venda desses instrumentos que movimentam o mercado. Em consequência disso, haverá tal. Pode falar a limitação legal em relação às empresas, em relação à limitação de uma norma, que pode ferir direitos, enfim, tem que falar. Você poderia ir pelo lado comercial, falando que as empresas deixarão de lucrar, consequentemente vai gerar desemprego e fortalecer a venda de armas ilegais. Você poderia ir pela questão da norma legal mesmo, a norma ser legal, e aí você explicar no mínimo duas ideias relacionadas a isso. Isso que é ter conteúdo, é você mostrar que você conhece sobre o tema, relacioná-lo de forma correta. Ok? Isso que eu acabei de dizer é em relação ao conteúdo. Estruturalmente falando, você poderia fazer uma introdução rápida, no máximo, eu usaria aqui até 5 linhas. Quem faz mais do que isso está perdendo espaço. E responderia o tópico 1 aqui, responderia o tópico 2 aqui e o tópico 3. Como limitações não tem característica de conclusão, eu faria aqui o tópico 3 e se houvesse, né? Se não houver, você pode deixar aqui como conclusão. E ainda, se houver espaço, eu faria uma breve conclusão falando, retomando o tema sem me posicionar. Esse texto aqui é mais expositivo. O CESP não pediu a sua opinião, então você teria essa estrutura. Eu vou avaliar como se fosse a estrutura da PCDF em 30 pontos, que fica mais fácil dar nota para quem avaliou aqui. Cada tópico eu vou avaliar com 9,5, certo? E seguem aqueles mesmos critérios. 0 se o candidato não falar, 3 se ele abordar e não sustentar, 5,5 se ele abordar superficialmente e 9,5 se eu perceber que ele abordou o tópico com o mínimo dessas ideias que eu falei. Cada tópico aqui vou avaliar com 9,5, certo?
a redação valendo 30 pontos, vou tirar 5% do valor da nota, que é o e-mail para a estrutura, e no final vocês vão perceber qual vai ser a nota do candidato. Tudo certo? Vamos agora analisar a redação postada aqui para correção. Muito se discute o uso de armas. Existem, primeiro erro de português, pessoas favoráveis e outras não. Não, gente, olha, não pode escrever assim não, está escrevendo coisas óbvias. Existem pessoas desfavoráveis e outras não ao seu uso. Logo, vírgula. Não há consenso no referido tema. Tá legal, não? É muito superficial, não abordou a temática. Se eu fosse você, né, e vocês, faria o seguinte, pega esse tema aqui, o tema não é sobre, olha aqui, o tema não é sobre armas, literalmente, é o cerco às armas como estratégia, não pode tangenciar a informação. Não é o uso de armas, percebam que o tema não é esse? O tema é sobre o cerco às armas e não o uso de armas. Você está usando, você está lidando com outro tema aqui, que não é o tema que está ali, certo? Então, nem a banca está te perguntando se é para dizer favorável, então eu vou te dizer que tem uma leve aqui fuga ao tema, certo? O tema da redação não é para você falar sobre o uso de armas, se há pessoas favoráveis e outras não. O tema é o combate às armas como estratégia de violência, então você deveria fazer assim. Poderia ler o texto suporte se você para ter uma noção, ou então falar literalmente o cerco às armas é uma estratégia de combate à violência. Nesse sentido, você pode ser bem pontual, ao se falar nas armas tais como estratégia de combate, há de se levar em consideração alguns aspectos. Destacam-se dessa forma, nesse sentido, e as percepções, o efeito educativo e as limitações. Se você não fizer menção a esses tópicos, não há problema. Agora, cuidado, hein? Do jeito que está aqui, está dando fuga ao tema. O tema não é o uso de armas, tá? Em relação ao primeiro aspecto observado, os argumentos favoráveis ao tema defendem o uso de arma como forma de proteção em caso de ataque por parte de bandidos, ou seja, na defesa da família. Ok, vou aceitar essa resposta aqui, embora superficial. Acontece que estatísticas mostram o contrário, o uso de armas aumentou ainda mais a violência. A segunda parte ficou superficial, vou te dar 5,5, você respondeu, mas está muito superficial, e não era para falar favoráveis, preste atenção, o tema era para falar sobre instrumento de proteção e símbolo de morte, não favorável, mesmo assim ainda estou te dando nota, hein? Quanto ao segundo aspecto, o que se pretende ao proibir a venda de armas de brinquedo, deveria ser assim. Quanto ao segundo aspecto, o que se pretende ao proibir a venda de armas de brinquedo, mais um aqui, é a parte educativa para crianças e adolescentes. Ok, por isso é fundamental essa medida, pois crianças que, desde cedo é uma expressão coloquial. Você vai ser apenado aqui por propriedade vocabular. Fale desde a tenra idade, mas não fale desde cedo. Que tem contato com armas, mesmo que de brinquedo, influencia seu comportamento. Ok, poderia sustentar melhor aqui, dá 5,5. Falou sim do conteúdo, mas pode sustentar melhor. Precisa de dados, segundo, exemplos, mas tá bom aqui. Você só precisa melhorar esse conteúdo aqui. Portanto, as limitações em tais medidas incluem a educação ou conscientização por parte dos pais, pois muitos acreditam que isso não influencia a criança ou adolescente, e que muitos defendem o contrário. Não, aqui está muito superficial, você cita o nome de limitações, mas não sustenta a informação. Então, infelizmente, não dou conta de dar nota nesse tópico aqui. Eu não vou te dar nota 0 porque você citou o tópico, mas não desenvolveu o tópico. Então, nota 3, ok? Olha aqui, nós tivemos, então, quantos erros aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Foram 6 erros. Então, vamos lá, nota.
6 erros de português. Vamos lá, 27 linhas. Escreveu 27 linhas. Estrutura, eu vou te dar nota, né? Há uma estrutura. Houve uma leve fuga ao tema, embora eu não vá apenar isso, mas fiquem atentos. Não sei se o CESP vai ser tão bonzinho assim. Uma dica, pegue o tema e copie da mesma forma que o CESP trouxe lá. Não fique inventando modismos. Nesta redação pode até ser que você passe, mas em outras, se você ficar mudando o tema, isso dá fuga. Por isso, muito cuidado. Eu assim, deveria dar zero na estrutura de introdução, mas eu vou te avaliar aqui nessa estrutura, mas tenham cuidado, talvez o CESP não seja tão bonzinho assim, tá? Que com certeza não vai ser. 9,5, 9,5. Então, nós tivemos aí 5,5, 5,5 e 3, certo? Então, essa foi a nota atribuída aqui. Vamos ver qual vai ser a nota final desse candidato aqui. Então, deixa eu pegar minha calculadora aqui, 5 mais 3 mais 1,5. Mínimo para passar era 18, tirou 15,50, menos 1,20. Aliás, 6 vezes 6 dividido por 27 menos 15,50, nota final 14,16. Olha aqui, o mínimo para passar na prova do CESP, segundo o que eu avaliei aqui, valendo 30, o mínimo é 18, segundo a prova de escrivão, que é o que a gente tem até o momento. Então, você tem que ter cuidado, porque não houve a nota mínima e, prestando atenção, eu gostaria de chamar a sua atenção para o processo de apresentação do tema. Uma dica, sempre sentem em representar o que o CESP mandou. Você pegou esse nome aqui, armas, e simplesmente citou aqui e não era o tema da redação. Então aqui, olha, eu deveria ter tirado nota, eu vou só chamar sua atenção, mas pode ser que o CESP não seja assim tão bonzinho, tá? Então voltem aqui. Fiquem atentos, porque a redação é de caráter eliminatório e classificatório. Sem redação não há aprovação. Fiquem atentos, porque eu percebo que as pessoas estudam bastante a parte objetiva e acabam se esquecendo de estudar a discursiva. E eu estou aqui para ajudá-los, mas vocês também precisam treinar em relação ao tema, e tente ler um pouquinho em relação ao tema, prestar atenção, ter uma orientação adequada para a escrita do texto, tá bom? Muito obrigada e espero que vocês estejam gostando aí das correções, beleza? Então, tchau, tchau, até a próxima!